você é um conselheiro fiel do imperador. No início, tudo parecia caminhar por uma era de prosperidade. O reino crescia, o povo confiava no futuro e nada parecia ameaçar o trono, até ela chegar. Uma concubina de extrema beleza, daquelas capazes de fazer um homem esquecer a própria razão. Depois dela, o imperador mudou, ficou frio, distante e cada vez mais cego para tudo ao seu redor. Desconfiado, você decide investigar. Durante um jantar, ao baixar seu olhar por um instante, percebe algo impossível se movendo sob a mesa. Caudas bestiais escapavam dos trajes da concubina e dos seus convidados. Horrorizado, você tenta alertar o seu senhor, mas ela já havia se antecipado. Antes que você pudesse abrir a boca, você já era o traidor da história. O imperador, cego por toda aquela beleza sem igual, não hesita. Ele declara sua culpa diante de todos. E quem dera fosse uma execução rápida. Só que a raposa era vingativa e queria ver dor. Então ela se aproxima do trono e sugere algo diferente ao imperador. Que tal se acorrentá-lo a um poste de bronze e obrigá-lo a abraçá-lo enquanto o metal é aquecido por brasas? E agora, você é só mais uma das vítimas de... Antigamente, Morningsong era o coração da dinastia Shang. Mercados lotados, templos grandiosos e a sensação de que aquele império duraria para sempre. Durante 7 anos, quase nada ameaçou essa paz. As colheitas eram fartas. Os conflitos pareciam distantes, nada para preocupar alguém dentro das muralhas da capital. E no centro dessa prosperidade estava o rei Zhou, conhecido por uma força fora do comum. Durante um passeio pelos jardins reais, seu pai, o antigo imperador, foi surpreendido quando o pavilhão principal começou a desabar de repente. Antes que os guardas ou ministros sequer reagissem, Zhou avançou sozinho, segurando uma enorme viga que cairia sobre o soberano, e a lançou para longe. Os que testemunharam a cena não viram apenas um ato de coragem, viram poder, e foi então que ele assumiu o império. Naquele momento, muitos acreditaram estar diante do homem que sustentaria a dinastia Shang por gerações. Diziam que ele era um deus entre os homens. Nada sugeria que o maior perigo não viria de exércitos inimigos, nem rebeliões internas, nada de fome ou peste. Viria de algo muito mais simples: desejo. No 7º ano de seu reinado, o rei Zhou visitou o templo da deusa Nua para prestar homenagens. Era uma cerimônia antiga, feita para reafirmar a ordem entre o céu e a terra. Mas ao entrar naquele templo, ele cometeria um erro capaz de condenar tudo que havia sido construído. Ao cruzar os portões, o rei Zhou caminhou até o altar central e afastou a cortina celestial que cobria a estátua de Nua. Naquele instante, ele não viu uma divindade para ser adorada, mas uma beleza que acreditava merecer. E como um imperador bem-sucedido e ego inflado, ele mergulhou um pincel na tinta e começou a escrever um poema em um dos pilares do templo. Agora, o que estava escrito eu não posso repetir aqui, mas provavelmente dizia o que ele queria fazer ao ver ela nua. O primeiro-ministro implorou para que ele apagasse os versos, alertando que aquilo poderia ofender o templo. Zhou apenas riu, dizendo que era só uma homenagem. Então toda a comitiva se retira, deixando para trás aquela bela mensagem. Dias depois, Nua retorna ao seu templo. Ao olhar para o pilar sagrado e ler o que havia sido escrito, sua ira tomou o salão. Humano insolente! Como ousa profanar meu templo? Esse será o fim da dinastia Shang. E você pode até estar pensando que após a profanação do seu templo, Nua enviaria uma grande enchente, talvez um terremoto capaz de partir a capital ao meio? Nada disso. Ela escolheu algo muito mais destruidor, uma bela mulher. Então convocou a raposa milenar e suas 2 irmãs espirituais, ordenando que abandonassem suas formas originais e assumissem a aparência de mulheres de beleza irresistível. A missão era clara: infiltrar-se na corte, distrair o rei Zhou e apodrecer o Império Shang de dentro para fora. A raposa precisava de uma forma de se infiltrar e encontrou a oportunidade perfeita. Dade, uma jovem famosa por sua virtude e beleza inigualável, havia sido enviada para a capital para entregar o harém real do imperador.
Enquanto seguia viagem em uma carruagem cercada por soldados, a jovem não fazia ideia do que a aguardava. Seu destino já estava selado. Na última parada, antes de seguir rumo à capital, a comitiva se recolheu para passar a noite. As lamparinas tremiam, as sombras pareciam se mover pelas paredes. E foi ali que o espírito entrou no aposento da jovem. Dage mal teve tempo de reagir. A criatura a imobilizou, olhou em seus olhos enquanto a vida se apagava lentamente de seu rosto. Foi então que a porta se abriu de repente. Era seu pai, portando um pedaço de ferro e uma lamparina que se apaga imediatamente. Foram apenas alguns segundos de escuridão total, até ele acender uma nova chama. Aliviado ao encontrar a filha em segurança, ele suspirou e sorriu, voltando para o seu próprio quarto. Mas tinha algo de errado que ele não percebeu. A verdadeira Dage estava morta, e o que permanecia em seu lugar era apenas uma casca, agora habitada pelo espírito da raposa. Ela não roubou apenas seu corpo, mas também a sua voz e sua identidade. Na manhã seguinte, a comitiva retornou para a estrada sem imaginar que levava consigo algo muito pior do que uma nova concubina. Dias depois, os portões de Morningsong se abriram diante da comitiva, e no instante em que o rei Zou a viu pela primeira vez, o destino da dinastia Shang começou a desmoronar. Dade possui a habilidade de mudar a própria forma, lançar ilusões ou dominar mentes humanas, mas diante do rei, nada disso foi necessário. Os olhos da Dade pareciam prender a atenção de quem os encarasse por tempo demais. Cada movimento carregava uma elegância calculada, daquelas que fazem o homem enlouquecer. Daquele dia em diante, Zou passou a faltar às assembleias da manhã, ignorar assuntos do império e tratar ministros leais como incômodos. Todo mundo passou a ser chato e entediante. Preocupados com a mudança drástica no comportamento do imperador, os homens mais sábios da corte chegaram à conclusão de que havia uma presença demoníaca espalhando caos dentro do palácio. Um dos conselheiros mais respeitados decidiu alertar o rei, mas Dade foi mais rápida. Com sua lábia manipuladora, convenceu Zou de que o homem era, na verdade, um feiticeiro perverso que espalhava rumores para causar pânico entre o povo e enfraquecer o trono. O imperador acreditou nela sem hesitar, e o conselheiro que tentou salvar a corte foi executado como traidor. Mas, para Dade, aquilo era pouco. Ela queria algo mais criativo, algo para punir qualquer um que ousasse ficar entre ela e o seu querido imperador. Então ela mandou erguer uma enorme coluna de bronze. Dia e noite, brasas queimavam sobre o metal, até que ele brilhasse em vermelho vivo. E como funciona? Bastava colocar o traidor para dar um abraço acolhedor, enquanto Dade dizia: "Olha, querido, ele queima da mesma cor do meu batom." Depois que Dage entrou no Palácio Real, tudo mudou. O rei já não ouvia seus conselheiros, homens honestos sumiam e quem alertava sobre o perigo virava traidor. Você via a queda acontecendo e qualquer tentativa de salvar o império só faria você virar estatística. A rainha Jiang era uma das poucas pessoas no palácio com coragem para confrontar o rei, repreendendo sua negligência e o abandono de seus deveres em troca de prazeres oferecidos por sua concubina. Aquilo bastou. Dade se sentiu humilhada por ser desafiada. Então ela armou uma conspiração dentro da corte. Fez o rei acreditar que o pai da rainha tramava contra o trono e que a rainha Jiang fazia parte de tudo. Mas a raposa foi além. Se a árvore está podre, então seus frutos são venenosos. E ao dizer isso, até os filhos da rainha foram arrastados junto. Em pouco tempo, uma das últimas barreiras dentro do palácio havia sido removida. O homem que um dia salvou o seu pai com as próprias mãos, agora era incapaz de se salvar das manipulações daquela raposa maliciosa. Nem sua própria família escapava. Você pode pensar que o mal de Dage estava trancado às paredes de jade do palácio e que um simples camponês como você estaria seguro sob o seu teto de palha. Engano seu. Sem a rainha Jiang para vigiar os aposentos reais, a raposa agora era a dona da noite. Ela não precisava de portas. Ela se tornava uma névoa escura que escorregava pelas frestas das janelas e atravessava paredes de pedra como se fossem feitas de ar.
Enquanto o rei sonhava com seus sorrisos, Daji sobrevoava as ruas da capital na forma de fumaça negra. Se você ouvisse um arranhar suave na sua porta ou visse uma luz pálida flutuando no beco, não era um vizinho perdido. Era Daji buscando o ingrediente principal para sua refeição favorita: sushi humano. Pela manhã, o rei encontrava sua concubina impecável e perfumada, sem saber que sobre as rochas do jardim do palácio estavam as sobras do jantar. Lembre-se, Daji jamais agiu sozinha. Enquanto a raposa encantava o imperador diante de todos, suas duas irmãs trabalhavam nas sombras, espalhando rumores, movendo peças e tornando cada mentira mais fácil de acreditar. E mesmo depois da rainha cair, ainda restava um último obstáculo. Bigan, tio paterno de Heizou, o homem mais sábio da corte e uma das últimas vozes de lucidez dentro da dinastia Shang. Enquanto o rei se afundava nos caprichos de Daji, Bigan permanecia como um lembrete incômodo de tudo que um soberano havia jurado proteger. Foi então que Daji ofereceu um grande banquete no palácio, cercado por convidados que diziam ser seus parentes ilustres. Em certo momento, o rei se retirou para descansar, deixando Bigan encarregado de servir vinho aos presentes. Taça após taça, os risos começaram a crescer, e o perfume pesado no salão já não conseguia esconder outro cheiro de animal molhado. Quando a bebida venceu o disfarce, caudas bestiais começaram a escapar por debaixo das vestes de seda. Foi ali que Bigan compreendeu a verdade sobre o que vivia naquele palácio. Mas descobrir a verdade não significa vencê-la. Quando o rei retornou, Daji já havia planejado tudo. Bigan avançava para denunciar a concubina e foi então que Daji se jogou ao chão, agonizando. Ela se contorcia, gemia, roubando atenção para si. Uma de suas irmãs correu para socorrê-la e, em meio ao desespero do salão, explicou que Daji sofria de uma doença rara do coração. Segundo ela, crises assim surgiam sempre que a concubina era submetida a grande estresse, especialmente pelas constantes acusações e tentativas de difamá-la diante do rei. A única forma de salvá-la seria preparar uma sopa feita com o coração de um homem sábio. Cego pela obsessão, o rei voltou seu olhar lentamente para o próprio tio. Ali estava a salvação de sua amada concubina. Bigan, sabendo que sua morte selaria o fim da dinastia, olhou para o rei com desprezo e disse: "Um súdito morre se o rei mandar, mas um rei que pede o coração de seu tio já está morto por dentro." Lá do alto, Nua observava tudo. Ela havia enviado a raposa para destruir um rei, não para transformar o palácio num açougue. Servos sumiam, homens justos morriam. E agora, até Bigan havia sido sacrificado. A raposa tinha ido longe demais. Então a deusa decidiu puxar o fio final dessa história, com ministros executados, inocentes desaparecendo, e o próprio rei afundado em delírio. A dinastia Shang começou a ruir por dentro. Velhos aliados se afastaram, inimigos se aproximaram, e não demorou muito para que Morning Sun visse exércitos diante de seus portões. Heizou percebeu tarde demais que havia trocado o império inteiro pelos sorrisos de uma única mulher. Sem saída, ele entrou no palácio, vestiu seus trajes imperiais e deu a última ordem: que incendiassem tudo. O Heizou escolheu morrer em chamas, assistindo seu reinado virar cinzas. Enquanto o palácio queimava, Daji e suas irmãs tentaram fugir, mas o caminho estava bloqueado. Nua, a deusa que as enviou, estava lá. Com um olhar gélido, ela lançou uma corda mágica que amarrou as três entidades, anulando seus poderes e as lançando de volta para a Terra, para assim enfrentar o julgamento dos homens. Mesmo capturada e acorrentada, Daji ainda era Daji. Sua beleza continuava hipnótica. O primeiro carrasco levantou a espada, mas a beleza colossal da raposa não permitiu o golpe acontecer. Outros dois tentaram e ambos falharam, subjugados pelo desejo diante da morte. Foi então que Jiang Jia avançou, o estrategista enviado para derrubar Shang e pôr o fim naquele pesadelo. Ele retirou de sua bainha a lâmina voadora, um presente divino que ignora ilusões.
Num único movimento, a lâmina cortou o ar e a cabeça da raposa rolou pela neve. Era o fim da Dade, ou pelo menos era o que se acreditava, porque séculos mais tarde, uma história bem parecida se repetiu, dessa vez no Japão. Ele foi escolhido pela força, mas no fim lhe faltava sabedoria. Não sei vocês, mas entre Daji e uma tsunami, eu fico com a tsunami. E acredita em mim, eu não contei nem metade do que essa raposa aprontou. Inclusive, teve um cara que esqueceu de dar like no vídeo e está lá até hoje abraçando aquele ferro quente. A Daji só soltou ele depois que ele se inscreveu aqui no canal. Aliás, muita gente não sabe, mas foi a história de Daji que consolidou a imagem sombria dos espíritos da raposa. Antes disso, os Hulijin, ou Kitsune, também podiam ser vistos como um sinal de boa sorte. Tem alguma outra história que você gostaria de ver por aqui? Me diz aí nos comentários. Eu vou adorar contar pra vocês. E se você curte esse tipo de história sombria, eu vou deixar um outro vídeo aqui na tela falando de uma lenda japonesa bastante conhecida. A história de Yuki-onna. Eu sou o Laurion e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui!